Seja bem-vindo ao podcast Plano de Saúde Taos. Eu sou Marcelo Santos e você aqui, o seu anfitrião. E nesse capítulo nós vamos complementar aquilo que a gente iniciou a tratar no outro capítulo anterior, aquele capítulo maior, não foi o último, que é Drops, que a gente falou sobre a Resolução Normativa 623, que fala sobre as solicitações dos beneficiários junto à operadora, seja assistencial ou não assistencial. Nesse capítulo a gente acabou parando na parte que ele iria entrar no Índice Geral de Reclamações. Por conta que o IGR tem uma relação muito grande com a NIP, Notificação de Intermediação Preliminar, e não fazia sentido tratá-los de forma separada. Então resolvi lá finalizar e retomar aqui, apontando já para a legislação. Essa aqui é a Resolução Normativa 623, vou deixar o link lá para vocês. E nós paramos mais ou menos no artigo 20 alguma coisa. Deixa eu localizar ele aqui. Aqui está, 22, artigo 22. As operadoras de planos de saúde serão avaliadas por meta de desempenho para segmentação médico-hospitalar e odontológica, então trata separado um indicador para médico hospitalar e outro para odontológica, trimestralmente do Índice Geral de Reclamações, IGR, com divulgação no site da ANS conforme critérios definidos em ficha técnica específica, prevista no anexo 2 dessa resolução. Então a ficha técnica, que é o anexo 2, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas já tem ali toda a especificação de como tratar o IGR. Parágrafo 1. A ficha técnica específica que trata o caput estabelecerá critérios para a meta de excelência do IGR trimestral e também para a meta de redução do IGR trimestral. Então a gente tem aqui dois parâmetros em que o IGR vai apontar duas metas que as operadoras precisam trabalhar, tanto da excelência quanto da redução. Dependendo de como está, ele aponta para um dos dois lados. Perfeito? Aqui ele já começa a entrar nas disposições finais e transitórias, então começa a falar sobre quais as penalidades que a operadora terá, não conseguindo atingir os objetivos, as metas previstas, mas nós iremos agora para a Resolução Normativa 483, que é a que trata da NIP, e que vai complementar essa, como eu falei. Então, dispõe sobre os procedimentos adotados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para a estruturação e realização de suas ações fiscalizatórias. Claro que a gente vai pensar uma parte aqui que é especificamente sobre as NIPs. Porém, aqui fala de todas as formas de ações fiscalizatórias, mas a gente vai se ater neste que vai complementar o IGR. Então, artigo 1, presente resolução normativa estabelece os procedimentos adotados pela ANS para estruturação e realização de ações fiscalizatórias. Aqui ele vai trazendo embasamento, disposições gerais aqui também traz. Mas nós vamos avançar um pouquinho e vamos aqui para a fase pré-processual. Então, por que fase pré-processual? Porque nessa fase a operadora ainda não está sofrendo um processo junto à ANS. Ela está numa fase de avaliação de alguns critérios, que são critérios vinculados à NIPS, que são notificações feitas pelos beneficiários. Então, artigo 4º. A ANS compete, de ofício ou mediante provocação, cientificada do suposto cometimento de infração a dispositivos legais ou infralegais. E aqui já tem um ponto interessante, né? Quando a gente fala aqui no canal sobre a legislação, toda vez que a gente fala sobre alguma norma da ANS, seja resolução normativa, instrução normativa, consul, decreto, qualquer um a gente trata como legislação. Embora a legislação efetivamente são leis, né? E esses outros são tratados como dispositivos infralegais. Embora ele tenha um poder, podemos dizer assim, de lei para efeito de fiscalização, eles não são leis, né? Toda vez que a gente estiver falando de legislação, a gente está falando do conjunto dessas questões.
então, ou infralegais disciplinadores no mercado de saúde suplementar, então ela compete a ela instaurar procedimento de notificação de intermediação preliminar, que é chamada NIP, ou 2, procedimento administrativo preparatório, prévio à fase processual sancionatória. Então, das disposições preliminares, artigo 5º. O procedimento de notificação da intermediação preliminar, NIP, consiste em um instrumento que visa a solução de conflitos entre beneficiários e operadoras de planos privados de assistência à saúde, operadoras, inclusive as administradoras de benefício, constituindo-se uma fase pré-processual. Então, parágrafo único. A NIP é classificada em 1. NIP assistencial, notificação que terá como referência toda e qualquer restrição de acesso à cobertura assistencial. E 2. NIP não assistencial, a notificação que terá como referência outro sistema que não a cobertura assistencial, desde que o beneficiário seja diretamente afetado pela conduta e a situação seja passível de intermediação. Então, até a forma como ele é organizado, NIP assistencial e NIP não assistencial, também na resolução normativa anterior, a gente viu que as solicitações do beneficiário também são divididas em solicitações assistenciais e não assistenciais. Do procedimento NIP. Artigo 6º. Todas as demandas que se enquadram nas definições do parágrafo único do artigo 5º, recepcionadas pela ANS por qualquer de seus canais de atendimento, serão automaticamente registradas como procedimento NIP. Então, a gente viu que ele pode ser por protocolo eletrônico, a gente vai ver, pode ser por 0800, pode ser por atendimento presencial, né, nas unidades que a ANS tem pelo país. Parágrafo 1º. São consideradas demandas de reclamação aquelas em que o beneficiário ou seu interlocutor, então vamos imaginar que o beneficiário está hospitalizado. Pode um terceiro fazer o relato? Pode. A pessoa talvez não esteja em condição disso. Então, relate o descumprimento de normas legais, regulamentares ou contratuais obrigatórias por parte do operador. Parágrafo 2º. No registro da reclamação, o interlocutor deverá indicar o vínculo que possui junto ao beneficiário e informar se o beneficiário ou seu representante legal tem conhecimento da reclamação. Então é importante, estou reclamando por terceiro, importante saber se o terceiro sabe disso, né? E aqui, penso eu que seja uma questão importante, porque ele está determinado aqui na resolução normativa. Para o registro de demanda de reclamação, deverá ser apresentado o número de protocolo gerado pela operadora em seu serviço de atendimento. Isso é um ponto importante, né? O que a ANS faz? Ela se coloca aqui quase como se fosse a mesma linha de ouvidoria, ela é de segunda instância. Primeira instância é tentar tratar com os canais de comunicação tradicional lá com a operadora. Não deu? Vem para cá. A dúvida é, de fato, a ANS solicita o protocolo em registrar ou não solicita protocolo? Vamos fazer um teste, vamos fazer uma chamada aqui para a ANS, a gente já consegue verificar. Olá, você ligou para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, autarquia federal que regula e fiscaliza o setor de plano de saúde do Brasil. Você sabia que também pode obter informações e registrar reclamações através do nosso site? O endereço é www.gov.br/ANS. Em decorrência de restrições financeiras, o atendimento do Disque ANS está reduzido desde 1º de dezembro de 2024. O novo horário de atendimento do Disque ANS é de segunda a sexta, das 9 horas às 17 horas, exceto finais de semana e feriados nacionais. E é possível que ocorra aumento no tempo de espera para atendimento. Seguimos à disposição 24 horas todos os dias no site www.gov.br/ANS. Se você quiser consultar um protocolo TECLI 1, se você é beneficiário, consumidor de plano de saúde, TECLI 2. Se você é prestador de serviços de saúde, caso queira saber sobre prazo de atendimento, TECLI 1. Se sua dúvida é sobre assuntos financeiros, TECLI 2. Se quiser falar sobre questões contratuais, TECLI 3. Para fazer uma reclamação sobre o plano de saúde, TECLI 4. Caso queira falar sobre para negativa de cobertura em pronto-socorro, internação ou qualquer procedimento que tenha resultado no óbito do paciente, TECLI 1. Se entrou em contato para transmitir qual foi a solução de uma reclamação aberta, TECLI 2. Para os demais casos, TECLI 3. Se você já informou
informou seu problema para a operadora, tecle 1, se não, tecle 2. Para registrar uma reclamação na ANS, é necessário que seja apresentado o protocolo de solicitação à operadora, conforme previsto na Resolução Normativa número 483. Pedimos por gentileza que você apresente a solicitação à sua operadora anotando o protocolo de contato e depois retorne a ligação para que possamos ajudar. Estaremos prontos para te atender. Se quiser falar com um de nossos atendentes... Era isso. Viu? De fato, a ANS pede o registro do protocolo da operadora, entendendo que o primeiro caminho é falar com a operadora e que essa possa, de alguma forma, já solucionar o problema. Voltando aqui, então, pede ali o protocolo, como a gente viu na ligação, mas aqui no parágrafo 4º, no caso de cobertura assistencial para procedimentos solicitados em caráter de urgência e emergência, será dispensado o fornecimento do número do protocolo para registro da reclamação. Mesma coisa, caso você não esteja conseguindo, né? Caso o beneficiário ou seu interlocutor alegue que a operadora não forneceu o protocolo de atendimento, não foi possível de qualquer forma obtê-lo, deve apresentar elementos mínimos tais como 1. Data, hora da ligação ou outra forma de comunicação com o respectivo canal de atendimento da operadora. 2. Data e local em que o beneficiário buscou atendimento presencial. Ou 3. Data em que o prestador comunicou uma eventual negativa de cobertura. Parágrafo 7º. Na inobservância do disposto nos artigos 5º e 6º desse artigo, não será impeditivo para registro de demanda. Então aqui, ó. 5º e 6º. Cadê o 6º? Não tem 6º. Aqui fala em 5º e 6º, a gente está no parágrafo 7º e antes ele tem o parágrafo 5º. Não sei o que foi aqui. Também serão recepcionadas pela ANS, claro que aqui ele fala no artigo 5º, né? Não tem ali, não conseguiu o protocolo, não vai ser impeditivo. Parágrafo 8º. Também serão recepcionadas pela ANS em seus canais de atendimento demandas de informação a respeito de normatização no setor de saúde suplementar. Então, especificamente um beneficiário tem alguma dúvida sobre uma das normas, né, talvez uma resolução normativa, os canais de comunicação também estarão habilitados, conforme mostra aqui, deverão estar habilitados para auxiliar. No âmbito da NIP, os atos de comunicação trocados entre a ANS e as operadoras serão praticados exclusivamente por meio eletrônico, através do espaço próprio destinado no endereço eletrônico no sítio da ANS. Parágrafo único. Para a prática de atos mencionados no caput, as operadoras deverão se identificar por meio de login e senha quando acessarão seu espaço exclusivo no endereço eletrônico, onde poderão verificar as notificações que lhe foram encaminhadas, visualizar os documentos e praticar os atos que lhe forem pertinentes. 8º artigo. O beneficiário ou seu interlocutor poderá efetuar o cadastro no endereço eletrônico para ter acesso à NIP originada de sua demanda de reclamação, inclusive a resposta anexada pela operadora. Parágrafo único. Independentemente do cadastro referido no caput, as pessoas nele relacionadas terão acesso à situação da sua demanda de reclamação pelos canais de atendimento da ANS e poderão solicitar vistas ou cópia dos documentos gerados e anexados na NIP nos núcleos da ANS. Então, o que é legal ali, né? Que tem um espaço específico para ter acesso. Mas se não conseguir, não estou com login, não estou com senha, não estou conseguindo acessar, pelos canais de comunicação ainda vai ter informação, como o telefônico, por exemplo, sobre isso. Artigo 9º. NIP é constituída das seguintes fases, todas processadas exclusivamente por meio eletrônico. Intermediação preliminar, que o próprio nome já traz, né? NIP, notificação de intermediação preliminar, e classificação de demanda. Então vamos entender essas fases. Fase de intermediação preliminar. Artigo 10º. Recebida a demanda de reclamação pela ANS, a operadora será notificada para que adote as medidas necessárias para a solução de demanda junto ao beneficiário, no seguinte prazo. E aqui ele separa o que é NIP assistencial, 5 dias úteis. O que são NIPs não assistenciais, 10 dias úteis. Até considerando que há uma urgência maior, né? Não uma urgência, uma prioridade no que for assistencial. Parágrafo 1º. A operadora será considerada notificada na data de disponibilização da notificação no espaço próprio no endereço eletrônico, porque a gente vai ver que ela tem prazo para retornar. Então, qual é o prazo que inicia a contar? Este.
O prazo para adoção das medidas necessárias para a solução de demanda começará a ser contado a partir do primeiro dia útil seguinte dessa notificação. A demanda de reclamação que envolver mais de um assunto poderá observar, quanto ao prazo, o disposto no inciso 1 desse artigo, se for NIP assistencial, ou 2, se for não assistencial. De repente a pessoa está reclamando, não estou conseguindo fazer tal procedimento e meu boleto está vindo errado. Opa, uma assistencial e outra não assistencial. Artigo 11º. A resposta da operadora deverá ser anexada no endereço eletrônico ANS em até 10 dias úteis da notificação, acompanhada de todos os documentos necessários para análise de demanda, inclusive a comprovação de contato com o beneficiário e seu interlocutor. Então, o que é interessante? O beneficiário fez uma reclamação, a operadora tem 5 dias para responder a ele do que for assistencial e 10 dias do que for não assistencial. Independente de ser um ou outro, para a ANS ele tem 10 dias para responder. Eu vou até disponibilizar para vocês este fluxo da NIP aqui. No vídeo aqui ele vai ficar um pouco pequeno, porque mesmo que eu tente aumentar a imagem, ela não expande, só expande o texto que está do lado. Então ele fala aqui, ó, consumidor gerando a NIP pelos canais de comunicação, formulário eletrônico, atendimento pessoal, disque ANS, a demanda NIP registrada, envio automático para a operadora, é NIP assistencial, 5 dias de resposta ao consumidor, é NIP não assistencial, 10 dias de resposta ao consumidor. Independente de qual for, 10 dias de resposta para a ANS. Comunicado a ANS com o consumidor, prazo de 10 dias para a resposta do consumidor. Após esse prazo, a demanda é encerrada. A gente vai ver que o consumidor ele também tem um prazo para retornar para a ANS. Parágrafo 1º. A documentação anexada pela operadora deverá demonstrar de forma inequívoca 1. Solução de demanda, comprovando o prazo previsto no caput, por qualquer meio hábil que o beneficiário foi cientificado da resolução do conflito no prazo de 5 dias úteis, para o que for assistencial, e 10 dias úteis para o que não for assistencial. Tá, respondi por e-mail, respondi pelo WhatsApp, fiz uma ligação, tem que estar aqui o registrado, o que foi dado retorno dentro daquele prazo, né? Informando qual meio de contato utilizado, a data e seu respectivo teor. Ou 2. A não procedência da demanda. Pode ser que a pessoa fez uma reclamação de um aspecto, por exemplo, tem um procedimento que não tem cobertura. Quando fez o procedimento hospitalar, uma cirurgia, tinha um determinado procedimento que não tinha cobertura e acertou com o hospital o pagamento. E depois o pagamento veio diferente daquilo que tinha sido acordado. Então, se faz uma reclamação para a ANS desse aspecto, ela vai responder, a operadora vai responder como não procedente a demanda, porque não é contra ela, é contra o prestador que não é ente regulado da ANS. Parágrafo 2º. O não atendimento ao caput e ao parágrafo 1º desse artigo implicará na classificação de demanda como não resolvida na forma do inciso 3 do artigo 14. A gente já vai ver esse aqui. Então, aqui, artigo 12º. Findo o prazo previsto no artigo 10º, então vou voltar lá, está aqui, 5 dias e 10 dias, que tem a operadora para responder para o beneficiário. Opa, acabei passando de batida aqui. Salvo nas hipóteses do artigo 13º, vamos lá, o artigo 13º não apareceu, ele está mais embaixo ali ainda. Vamos ver daqui a pouco. A demanda de reclamações será considerada resolvida caso o beneficiário, dentro de 10 dias subsequente, 1. Informe que o conflito foi solucionado pela operadora ou não efetue contato de retorno junto à ANS, notificando que a demanda ainda carece de solução. Parágrafo 1º. Então aqui, parágrafo 1º. A presunção de resolução do que trata o artigo 2º, porque aqui diz que, desculpa, o inciso 2º diz que se ele não fizer contato dizendo que está em aberto, aqui diz que a reclamação será considerada resolvida. Então ele precisa notificar, caso não foi resolvido dentro do prazo previsto, ele precisa retornar para a ANS dizendo, ainda continua em aberto. Não impede o beneficiário de, a qualquer tempo, retornar o contato com a ANS relatando que a demanda não foi solucionada, quando esta será reaberta e encaminhada para classificação. Segundo, ainda que o beneficiário não efetue o retorno conforme caput ou o parágrafo 1º desse artigo, a ocorrência de qualquer hipótese prevista no inciso 2 a 7 do artigo 13º, que a gente já vai chegar, importará na classificação de demanda. Então aqui ele já mostra um pouquinho à frente
essa demanda, como ela é classificada, se ela foi procedente, se não foi, se foi resolvida, e aí vai. Quando do registro de demanda de reclamação, o beneficiário será informado de necessidade de retornar ao contato com a ANS no prazo de 10 dias após o término do prazo de manifestação da operadora, devendo ser comunicado com clareza do teor do caput e do parágrafo 1º desse artigo. Então, quando fez o contato, a ANS vai informar, ó, terminou o seu prazo, a operadora te respondeu, você vai ter 10 dias para retornar para a gente dizendo se foi resolvido ou não foi resolvido. Então, naquele fluxograma, a gente viu que uma das atividades é de responsabilidade do beneficiário fazer contato dizendo que está ok ou não. Porque caso não faça, tem ali a presunção do artigo 12º de dizer que está solucionado. Não voltou para dizer que não, está solucionado. Parágrafo 4º. Finalizado o prazo para a resposta da operadora, o beneficiário será novamente informado da necessidade de entrar em contato com a ANS no prazo que resta para completar aquele disposto do parágrafo 3º, a fim de comunicar se sua demanda foi ou não solucionada e que a sua omissão acarretará a presunção de resolução do que trata o inciso 2 desse artigo. Da fase de classificação das demandas. Então, o artigo 13º, que era o que citou lá em cima, né, diz que, decorridos os prazos previstos na subseção 3 desta seção 1, será efetuado classificação de demandas que se enquadram nas seguintes hipóteses. 1. Classificação 1. Demandas com retorno do beneficiário informando que a questão não foi solucionada pela operadora. Ok. 2. Demandas não respondidas pela operadora no prazo previsto no artigo 11º. 3. Demandas com relato de realização do procedimento via SUS. 4. Demandas com relato de determinação judicial para resolução de conflito. 5. Demandas institucionais oriundas do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 6. Demandas que envolvam infração de natureza potencialmente coletiva. E 7. Demandas que tenham sido instauradas de ofício da ANS. 14º. A classificação de demandas se aterá ao relato do beneficiário e à resposta apresentada pela operadora, resultando nas seguintes indicações. Então, aqui já seria o desfecho, né? 1. Não há indício de infração. Então, a pessoa fez um relato, a ANS buscou informações junto à operadora e, pelo retorno, verificou que não há indício de infração ali. A partir do que foi coletado, novamente, relato do beneficiário e resposta da operadora. É nisso que a ANS se baseia. 2. Resolvida através de reparação voluntária eficaz, chamada de RVE, que a gente vai ver um pouquinho à frente. Não resolvida, beneficiário não pertence à operadora, demanda em duplicidade, a pessoa fez um contato, depois um outro representante fez contato também, ou a pessoa fez 2 vezes. De repente, desconhecendo os prazos, acabou dizendo, tá demorando muito, vou abrir novamente, acabou registrando uma nova. 6. Insuficiência de dados mínimos para a identificação do beneficiário, da operadora e da infração relatada. Ou agente regulado não responsável. Por exemplo, aqui tem a operadora, é um agente regulado. A administradora é outro agente regulado. Vamos imaginar que eu tenho um plano pela administradora e resolvi reclamar da operadora que o meu boleto não chegou. Opa, o agente regulado é não responsável pelaquela atividade. Ou o inverso. Eu resolvi reclamar da administradora de benefício que eu não consegui o agendamento da consulta médica dentro do prazo previsto. Opa, quem é responsável pelo atendimento é a operadora. Então aqui tem o agente regulado não responsável. Parágrafo 1º. O conteúdo do relatório exclusivo será disponibilizado à respectiva operadora no espaço próprio de endereço eletrônico. 2º. O beneficiário que tenha ativado seu cadastro no endereço eletrônico da ANS será cientificado do conteúdo do relatório exclusivo por meio de espaço próprio no endereço eletrônico. 3º. O beneficiário que não tenha ativado seu cadastro eletrônico no site poderá obter informações sobre a conclusão da sua demanda através dos canais de atendimento. 4º. Caso seja supervenientemente constatada a insubsistência das razões que determinaram o arquivamento de demanda, na forma do artigo 2, inciso 1, 3 ou 5 do caput, esta será reaberta dando-se prosseguimento ao seu rito. Então, 1,
3 e 6. 1. Não há indício de infração, então pode ser que passe a ter. 3. Não foi resolvida. E 5. Insuficiência de dados. Quando tiver os dados novos, pode ser reaberto. Perfeito. A qualquer tempo, motivadamente, demanda registrada nos canais de atendimento pode ser reaberta de ofício pela ANS. Na hipótese prevista no inciso 4, nova demanda será registrada em face da operadora a qual o beneficiário possui vínculo e, na hipótese prevista no inciso 7, em face da operadora ou da administradora responsável. Então, o 4 aqui era quando não era beneficiário, não pertence à operadora, então muda para outra. Beleza. E no 7, agente regulado não responsável. Ok. Então, nesses dois casos, eles podem reverter para o caso adequado. Artigo 15º. A demanda classificada como não resolvida é a única hipótese que prosseguirá para a abertura do processo administrativo sancionador, conforme o capítulo 4 da presente resolução normativa, enquanto as demais serão finalizadas após fase classificatória. Então, não resolveu? Vai para lá. Todas as demais estão ok. Então, mesmo aqueles casos em que a pessoa fez contato e era não procedente, o fato de fazer contato já contabiliza como tendo um ANIP para aquela operadora. Então, isso é importante que considere. Não é ser procedente ou não procedente, é o fato de ter ou não ter NIP. Perfeito. Então, aqui a gente encerra a parte que é de geração da NIP. Para baixo, ele começa já a falar sobre quais são os próximos ritos em havendo necessidade de sair dessa fase classificatória, como a gente falou aqui, e seguir para processo administrativo sancionador. Então, a gente não vai nessa linha, agora a gente vai olhar outros aspectos. Então, primeiro, quando a gente entra no site da ANS, também vou deixar o link para vocês, tem uma parte que está como dados e índice de reclamações. Isso ele traz, dados absolutos de demanda de reclamação NIP, 2, índice geral de reclamação e 3, a taxa de resolutividade. Se a gente der uma olhada, isso foi publicado em 2/3/2021, mas foi atualizado em 8/4/2025, então é bem recente, está dentro do ano, já que esse vídeo está sendo gravado ainda dentro de 2025 também. Clicando aqui sobre o painel de reclamações NIP, ele abre este painel aqui. Vamos lá. Relatório de demanda NIP. Que ele está dividido em introdução, visualização em mapa, histórico, ranking, visão operadora e assuntos recorrentes. Então aqui introdução, aqui explica, né, que documento é esse. Aqui ele traz uma divisão de NIP, plano médico hospitalar, que a gente conversou ali, que a própria legislação, a resolução normativa traz separada, e demanda NIP de plano exclusivamente odontológico. Aqui ele tem um gráfico de calor, aqui, esse é um gráfico de calor, né? Então ele mostra aqui, valores menores, mas claro, valores escuros maiores. Então isso já serve de referência aqui para a gente olhar. E até comparar os dois, se a gente olhar São Paulo aqui, ele está escuro nos dois, Minas um pouco mais aqui, menos aqui, Bahia também, então dá para ver que Rio também, que acabam gerando nas duas categorias. Aqui ele fala que em 3 indicadores, embora no gráfico ele esteja marcando apenas um, mas é a quantidade de demandas, quantidade de demanda NIP. Né? Então aqui, mês a mês, ele tem uma série histórica desde 2022, então veja 2022 ali, pós-pandemia já uma quantidade e depois subiu significativamente, né? Aqui 2025 um pouco menor do que esse pico. Imagina até por demanda reprimida aqui, não sei se é esse o objetivo, mas olhando o gráfico e a data eu imagino alguma coisa nesse sentido. Aqui está carregando um pouquinho. Aqui traz operadora de grande porte com mais demanda de reclamação NIP. Então ele traz um ranking de reclamação NIP. Então aqui da primeira até, acho que 120ª, eu acho. Não. Aqui ele já finaliza aqui, 80ª. E ele traz quantidade de beneficiários, quantidade de demandas NIP,
média de demanda NIP, e aqui o porte, desculpa, o ranking por porte, e aqui o ranking geral. Então, o porte grande, operadora de grande porte, acima de 100 mil beneficiários. Está aqui. E o ranking geral, porque se tiver uma de pequeno porte, que de repente gerou um volume de reclamações muito maior do que uma de grande porte, uma de médio porte, ela vai aparecer aqui. Ela não vai aparecer aqui, mas ela vai estar aqui, porque aqui é só o de grande porte, né? Mas já dá para ter uma ideia aqui da quantidade de NIP em cada uma das operadoras que estão com registro ativo. Aqui ela traz demanda NIP versus quantidade de beneficiário. Então aqui tem mostra uma visão interessante, que proporcionalmente, 33 mil NIPs em janeiro e baixou para 24 em junho de 2025. Enquanto a quantidade de beneficiários, 84 milhões em janeiro para 87 milhões agora em junho. Quantidade de NIPs por tema, cobertura disparado primeiro, depois tem aqui contratos, mensalidades e esses aqui bem menores proporcionalmente em relação a este aqui. E aqui finaliza. Então, além disso, voltando naquele material, tudo isso aqui eu já vou deixar os links lá na descrição do vídeo. 2. Índice de reclamações. Mesma coisa, acesse aqui o painel de indicadores. Já deixei o painel de indicadores aqui. Vamos dar uma olhada, a cara dele é muito parecido, também baseado em Power BI. Índice geral de reclamações IGR, introdução, nota metodológica, visão geral por unidade federativa, visão geral por porte, ranking das operadoras e visão por operadora. Então aqui tem a introdução, explica um pouquinho, né? E sempre aqui tem uma questão que é interessante, quando tem um indicador, a gente sempre precisa saber se ele é do tipo quanto maior, menor, melhor, ou quanto menor, melhor. Né? Para justamente saber se um número grande é bom ou é ruim, um número pequeno é bom ou ruim. Né? Então aqui ele já traz, que é um termômetro de satisfação, índice geral de reclamação, porque ele está baseado em NIP, e quanto menor o valor do IGR, maior é a satisfação do beneficiário, que a gente também diz que são indicadores inversamente proporcionais. Quanto menor for um, maior é o outro. Ele traz a fórmula, a gente vai ver que no anexo 2 também traz essa fórmula, e traz aqui alguns conceitos em relação a este indicador. A gente vai ver também lá no anexo que ele traz parte disso. Aqui a mesma coisa, gráfico de calor por unidade federativa. Então nós estamos em Santa Catarina. Santa Catarina que tem tá com uma cor aqui um pouco mais clara, né? Então isso é bom, são valores menores, como está aqui, né? Claro que ela está, por exemplo, aqui mais escuro que Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com o Paraná, se a gente olhar o sul do país. E aqui odontológica. Aqui traz, por exemplo, um comparativo entre o índice geral do setor, o IGR do setor, e o IGR de operadoras selecionadas, que aqui estão selecionadas de grande porte, a exemplo do que foi lá no da NIP. Então, aqui já traz nomeado as operadoras que têm o maior índice de reclamação, maior IGR, né, isso das operadoras médicos hospitalares. E aqui, índice do setor versus índice de operadoras não especificadas. Mas aqui aparece, na verdade, só o índice de setor, que é o mesmo do que apareceu no gráfico anterior. E aqui, finalizado. Indo para o último documento, é o anexo. Então, anexo 2, ficha técnica. Aqui ele traz como base os critérios da resolução normativa 623, que a gente acabou de ver. Traz qual é a fórmula, então o IGR é média de demandas NIP, e como demanda NIP ela considera RVE, inativa, NP, núcleo em atendimento, a gente já vai reforçar ali embaixo os conceitos. Dividido por média de número de beneficiários do período analisado versus 100 mil. Então aqui, definição de termos utilizados no cálculo. Então ele já traz uma espécie de legenda. Ele diz ali, tem um que é demanda NIP.
são as demandas NIP na data de processamento e congelamento, abertas durante o período analisado de acordo com as seguintes classificações. Primeiro, núcleo, demandas encaminhadas para abertura de processo administrativo sancionador, ocorrem quando são constatados indícios de infração, mediante a lavratura de auto de infração. 2. RVE, reparação voluntária e eficaz, quando da adoção pela operadora de medidas necessárias para a solução da demanda, resultando na reparação dos prejuízos ou danos eventualmente causados e no cumprimento útil da obrigação, desde que observados os prazos definidos no artigo 10º da Resolução Normativa 483. Então, dentro do prazo, quando vai retornar para a operadora, para a ANS, a operadora já diz, retornei para o beneficiário, a demanda era essa, a solução foi essa, está tudo ok. Está reparado. Então, a reparação voluntária eficaz, não precisou uma ação administrativa, um processo administrativo da operadora para reparar aquilo. Inativa, resolvida ou sem resposta no prazo de 10 dias, ou seja, reclamações que, no fluxo de NIP, não seguiram para análise. A inativação de uma demanda pode ocorrer tanto da manifestação do consumidor, que retorna o contato para a ANS informando que seu problema foi resolvido, show, quanto à ausência de resposta dele, que daí é aquela presunção que a demanda foi resolvida. NP, demandas não procedentes. Essa classificação é dada a demandas quando não é identificado, nos fatos narrados, indício de infração à legislação de saúde suplementar em vigor ou contrato celebrado com a operadora. Em andamento, reclamações que, no fluxo da NIP, estão em processamento e não receberam um encaminhamento ou uma finalização. Observação. Será excluído do cálculo as demandas classificadas como não se aplica, na data do processamento e congelamento, que é a classificação dada a reclamações que quando identificado que o beneficiário não pertence à operadora qual foi feita a reclamação e denúncia foi feita contra o agente regulado não responsável, como a gente falou ali, né? C. Os fatos narrados foram apurados em outra demanda de igual teor, então aqui está a duplicidade, e D. As informações contidas na denúncia são insuficientes para a identificação do beneficiário, da operadora ou da infração relatada. Beleza, aqui ele traz mais alguns aspectos técnicos. Os dois indicadores, como a gente falou, meta de excelência do IGR trimestral. Então ele aponta que a meta desse critério é de 1,2 vezes a meta estabelecida no indicador 3.3 do IDSS, então já faz um vínculo com o IDSS, que a gente não vai conseguir olhar agora, mas já vamos deixar a ponta para puxar lá e verificar o IDSS e fazer o vínculo com este aqui. Então aqui tem a fórmula, o parâmetro, como eles vão adotar. E o segundo, meta de redução do IGR trimestral. A operadora deve ter redução do IGR trimestral de ao menos uma unidade em 2 períodos consecutivos ou até chegar à meta delineada no item 1.1, ou seja, até chegar no da excelência. E está aqui a fórmula também. Então, de forma geral, esses eram os aspectos para a gente juntar a NIP com o IGR, né, num pacote só. Ficou de fora a ponta do IDSS que a gente vai ter que puxar. Mas agradeço muito a participação de vocês e espero encontrá-los aqui no próximo vídeo. Tchau, um abraço.